Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse suplá com acabamento no fio Encanto. É um suplá bem bonito, mas também fácil de ser confeccionado. A seguir, confira a lista de materiais e depois vamos dar início à aula. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no canal e também deixe o seu comentário e o seu like para que eu possa saber a sua opinião sobre a aula. Bem, agora sim, vamos conferir a lista e depois dar início à aula de hoje. Para trabalhar o suplá, eu usei o fio Barroco Max Color da Círculo, número 6. Usei o fio Encanto na cor dourada e usei a agulha de crochê número 3,5. Adesivo instantâneo para selar o encanto e cola pano para dar o arremate no Barroco Max Color. E todos esses materiais vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link aqui em cima no vídeo e também aí na descrição embaixo no vídeo para que você faça uma visita e conheça a loja e confira todas as novidades. Então, depois, dê uma passadinha e confira todas as novidades do Mega Armarinho. Eu também deixo aí embaixo no vídeo todas as informações correspondentes aos materiais e medidas do suplá, como a quantidade do barroco, a quantidade do fio Encanto, referências de cola, tudo certinho, quantas gramas eu usei em cada fio, para que vocês possam também ter ideia de quanto você vai usar por cada peça do suplá. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a confecção do suplá fazendo o anel mágico. Pego a pontinha do novelo, seguro, deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa nos 2 dedos. Esse fio, eu deixo ele cair lá para trás, passo a agulha por dentro dessa argolinha que fizemos, por dentro do anel, busco o fio e seguro. Ele fica com o formato de uma letra O. Venho e trabalho 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas eu conto como ponto alto. Aqui eu posso puxar um pouquinho. E agora eu faço mais uma correntinha. Por quê? 3 para o ponto alto e uma para a vira. Trabalho dentro do anel, passando pela argola, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, até completar 12 pontos altos no total. Trabalhei até completar 12 pontos, fiz a última correntinha. Conto 1, 2, 3. Venho nessa correntinha, na terceira, e fecho com um baixíssimo. Agora, eu já posso puxar, fechando o anel. Essa pontinha, eu sempre arremato tudo no final, então, eu deixo ela ali na espera, até finalizarmos toda a peça para arrematar tudo junto. Agora, eu subo 3 correntinhas e volto nesse mesmo ponto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto alto de base, eu faço 2 pontos altos juntos. Volto no mesmo, faço mais um, são 2. Uma correntinha, próximo ponto, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Uma correntinha, próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto.
Eu trabalho dessa forma até completar toda a carreira, onde ficaremos com 12 blocos, com 2 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Finalizei a carreira, fiz a última correntinha aqui, agora eu vou fechar essa carreira. Também conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Também inicio essa terceira carreira fazendo as 3 correntes. Volto aqui no ponto, venho, quer dizer, né, nesse próximo ponto, e trabalho um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos, um para cada ponto da carreira anterior. Volto nesse último ponto, sempre faremos o aumento no último ponto, para ficar com os blocos com o raio reto, então, ele vai seguir reto. Se eu fizer o aumento no primeiro ponto de cada bloco, ele fica em formato espiral, ele fica parecendo um catavento. O bloco, ele tende, fazendo o aumento no primeiro ponto, a ficar curvadinho, vindo da esquerda para a direita. Quando trabalhamos o ponto, fazendo o aumento no último ponto de cada bloco, ele fica reto. Então, fica sempre seguindo com o formato do bloco reto. Faço uma correntinha de separação, um ponto alto para cada ponto do bloco, e chegando no último ponto, eu volto e faço mais um ponto alto, ficando com o aumento. Dessa forma, eu também circulo toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz a correntinha, fechei com baixíssimo. Subo 3 correntes para iniciar a quarta carreira. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Nessa quarta carreira, ficaremos com 4 pontos por bloco, ou seja, eu fiz um ponto alto para cada ponto, volto no último ponto do bloco e faço o aumento, ficando com 2 pontos altos. Uma corrente, novamente, trabalho um ponto alto para cada ponto do bloco, e quando eu chego no último ponto, eu volto nele e faço mais um ponto alto, ou seja, o aumento, ficando com os 4 pontos. Agora, eu vou seguir dessa forma até completar 10 carreiras. Então, estamos aqui com a terceira carreira completa. Na primeira, eu tinha 1, na segunda, 2, na terceira, 3, na quarta, agora 4 pontos, na quinta, 5, depois 6, 7 e assim por diante, até ficar com 10 carreiras completas, contando desde a primeira até chegar na 10ª, onde ficaremos também com 10 pontos em cada um dos blocos, sempre fazendo o aumento, ou seja, os 2 pontos altos juntos, no último ponto de cada um dos blocos. Completei a base, onde eu tenho as 10 carreiras. Agora, eu vou fazer a divisão desse bloco. Eu venho com um ponto baixíssimo no segundo ponto dos 10 que eu tenho no bloco. Fiquei no segundo ponto, eu já subo 3 correntinhas que eu vou contar como primeiro ponto. E faço mais 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas e aqui eu pulo 1, 2 pontos. Faço 3 pontos altos. Eu não faço o último. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Pulo um ponto, faço 1, 2, 3 pontos. Na parte central, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e começo novamente a trabalhar em pontos altos até completar 3 pontos.
O último ponto do bloco eu não faço, e aqui eu faço as 8 correntinhas. Pulo o primeiro, venho no segundo e começo tudo novamente, fazendo no intervalo que eu tenho entre um bloco e outro 8 correntes, não faço nem o primeiro nem o último ponto do bloco, e aqui nessa parte central do bloco eu faço 3 altos, pulo 2, faço 2 correntinhas, 3 altos. Sempre dessa forma até chegar ao final da carreira. Cheguei ao finalzinho da carreira, eu tenho os 3 pontos iniciais, fiz as 8 correntinhas e eu conto 1, 2, 3 correntes que eu contei como um ponto, como o primeiro ponto dessa carreira, e fecho com baixíssimo. Então, já tenho aqui a volta completa, e agora eu começo a trabalhar essa segunda carreira de acabamento. Faço pontos baixíssimos até ficar no espaço que eu tenho aqui no centro do bloco, entre um bloquinho e outro. Tenho aqui 2 correntinhas, onde eu faço 3 pontos baixos. Fiz uma correntinha que eu conto como primeiro e trabalho mais 2. A seguir, eu tenho o bloco com 3 pontos, 8 correntes e bloco com 3 pontos. Vou fazer o seguinte, eu venho aqui no terceiro pontinho do bloco, faço um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, faço 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, venho aqui no espacinho do primeiro pontinho do bloco e faço um ponto alto. Então, já fiquei aqui com essa parte da argola maior das 8 correntinhas finalizada. Agora, eu venho no centro do meu bloco, onde eu tenho as 2 correntinhas, e faço 3 pontos baixos. Fiz os 3 baixos, eu já vou pro preenchimento da argola. Eu sempre faço os 10 pontos na argola, onde eu tenho as 8 correntes, e trabalho um ponto desse lado e um ponto desse lado em cima dos bloquinhos. Então, aqui, terceiro pontinho do bloco, e aqui, primeiro pontinho do bloco, trabalho um ponto alto. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira, preenchendo as argolas, onde eu tenho as 8 correntes com 10 pontos, e 3 pontos no espaço da correntinha. Cheguei no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto baixo, que é o segundo ponto dos 3 que fizemos aqui na parte central, no espaço da correntinha, das 2 correntinhas. Fechei ali com baixíssimo, fiz um ponto baixíssimo em cima do segundo, para ficar bem no meio aqui dos 3. Faço uma correntinha, como se fosse o ponto. E agora, sobre os pontos da argola, eu trabalho da seguinte forma: eu pulo o primeiro, venho no segundo. Com a agulha lá por trás, eu passo pelo ponto, busco a laçada e levo ela lá para trás. E trabalho meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Então, olha só, ele fica com essa partezinha levantada.
Novamente, agora eu faço uma correntinha, venho no próximo ponto, agulha lá por trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo ela lá pra trás. Eu sempre dou uma esticadinha pro ponto ficar mais soltinho e faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Uma correntinha, ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Uma correntinha, eu não pulo nenhum ponto. Pulo aqui só o primeiro, que eu não faço, e o último. Temos 12 pontos, eu faço 10 pontos. Pulo o primeiro, faço os 10 e não faço o último. Então, venho novamente, uma correntinha, venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente, busco a laçada e levo ela lá pra trás. E faço o meu ponto alto em relevo. E assim eu vou ponto a ponto até chegar no penúltimo. Cheguei no penúltimo, já fiz o ponto. Eu não faço o último. Venho aqui no segundo ponto dos 3, tenho aqui 1, 2, 3 pontos baixos. Eu venho no segundo, faço um ponto baixo. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto, trabalho meu ponto alto em relevo na parte de trás, uma correntinha. E repito o mesmo por 10 vezes. O último ponto eu também não faço, como eu já fiz aqui no anterior. Olha o detalhe que fica, ele fica com esse relevo, ó, fica bem bonito. Eu vou trabalhar em volta de toda a base. Pulo o primeiro, faço 10, fazendo o ponto em relevo na parte de trás, uma correntinha de separação entre cada um dos 10. Aqui nessa parte central, eu cheguei no penúltimo ponto, eu já venho no segundo ponto, faço um baixo. E começo tudo novamente. Pulo o primeiro, faço os 10. Pulo o último, prendo um baixo no segundo ponto dos 3. E assim eu percorro toda a base. Ao final dessa carreira, eu já vou arrematar o fio, porque depois eu já volto trabalhando com o fio em canto. Finalizei a carreira, já cortei o fio. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, cortei o fio, puxo, viro o lado avesso do trabalho, venho no próximo ponto e levo esse fiozinho aqui pra trás. Passo por dentro de uma laçadinha para ele ficar um pouquinho mais para baixo. Aqui eu abro esse fio, estamos trabalhando com o Barroco Max Color número 6, então ele tem 6 cabos. Eu separo e passo por dentro de uma laçada, 3 fiozinhos. Agora, eu dou 2 nozinhos e deixo ele aqui na espera para arrematarmos tudo no final. Vou pegar agora o fio em canto para começar a fazer o acabamento. Trabalhando com o fio em canto, eu vou usar a mesma agulha. Eu venho aqui, só dou uma laçadinha, eu não dou o nó, depois eu arremato no final. E eu venho nesse primeiro intervalo onde eu tenho a correntinha. Trago a laçada, deixo o fiozinho que eu não vou usar aqui virado, para depois fazer o arremate. Faço uma correntinha e um ponto baixo. 2 correntinhas e fecho
com ponto baixíssimo, ficando com um ponto picô. Venho no próximo intervalo e faço um ponto baixo e um ponto baixo com picô. Faço ponto baixo, duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Próximo intervalo, a mesma coisa. Faço um baixo e um baixo com picô. Próximo intervalo, novamente, os dois pontos baixos, um baixo e um baixo com picô. E dessa forma, eu trabalho em todos os intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Eu tenho 10 pontos e eu fico com 9 espaços entre eles. Chegando aqui no último, eu volto para trabalharmos a passagem de um bico para o outro. Mas olha só que destaque e como ele fica bem bonito com esse acabamento. Cheguei aqui no final, já completei os 9 espaços, fazendo 2 pontos baixos, um baixo e um baixo com picô em cada intervalo. Chegando aqui no final, eu vou passar para o outro espaço. Aqui o próximo espaço do segundo biquinho. Mas antes de passar por esse espaço, eu vou fazer um detalhe aqui sobre os pontos baixos. Faço duas correntinhas. Aqui eu tenho um ponto baixo e na carreira anterior eu tenho 3. Eu vou fazer o acabamento nessa carreira em pontos baixos, onde eu tenho os 3 pontos. Eu pulo o primeiro, venho no segundo ponto baixo e passo pelas duas laçadinhas do ponto baixo na parte da frente. Busco a laçada e fecho com um ponto baixo. Vou fazer novamente. Então, fiz duas correntinhas, eu olho aqui nas carreiras em pontos baixos. Venho na primeira, onde eu tenho os 3 pontos, pulo o primeiro e venho no segundo ponto. Quando olhamos, temos esse Vzinho aqui do ponto baixo. Eu vou passar a agulha por trás dessas duas laçadas. Busco o fio e fecho com um ponto baixo. Duas correntinhas e começo tudo novamente preenchendo os 9 espaços com os 2 pontos baixos. Um ponto baixo e um ponto baixo com picô de 2 correntinhas. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira, preenchendo os espaços com os pontos baixos e quando eu passo de um bico para o outro, sempre trabalhando um ponto baixo na primeira carreira de pontos baixos, onde eu tenho os 3 pontos, passando a agulha por trás das duas laçadinhas do ponto baixo. Quando eu terminar de contornar toda essa carreira, eu volto dando continuidade a essa parte do acabamento. Já contornei toda a base, chegando aqui no final da carreira, eu fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e joguei ele lá para trás. Na parte onde eu tenho as duas pontinhas começo e final do barroco, que é um fio de algodão, eu já dei os 2 nozinhos. Esses nozinhos, eles não aparecem, como abrimos o fio em 2, ficando com 3 cabinhos de cada lado, ele fica escondido por dentro dos pontos. Agora, eu passo ele por dentro de mais algumas laçadas, como eu já dei os 2 nozinhos, ele não escapa mais. Depois que eu passei por dentro de várias laçadinhas, eu corto o fio e pingo um pinguinho de cola pano. Só um pouquinho de cola quando eu corto.
Nessa primeira pontinha, eu repito o mesmo processo. Eu abro o fio, dou os 2 nozinhos, né? Separo aqui a laçada. Depois de passar por dentro de uma laçadinha separando esses fios, deixando 3 para um lado e 3 para o outro, eu dou os 2 nozinhos. E depois, eu só termino o arremate, levando ele por dentro dos pontos e cortando, pingando um pinguinho de cola-pano. Já no caso do encanto, eu mudo a cola e a forma de arremate. Eu tenho aqui as 2 pontinhas, mas essas 2 pontas estão soltas. Eu não preciso dar o nó. Aqui eu sempre costumo pegar uma agulha um pouco mais fina, qualquer numeração um pouco mais fina, para que você consiga passar com mais facilidade os fiozinhos por dentro dos pontos, onde vamos arrematar. Então, ó, venho trazendo por dentro das laçadas. Quando eu passei por algumas laçadinhas, eu vou usar o adesivo instantâneo para trabalhar o arremate. Então, eu venho e pingo um pinguinho, mas bem pouquinho, gente. Nossa, um vidro desse aqui dá para muito arremate. Então, pinguei. Trago por dentro de mais algumas laçadinhas. Mais um pinguinho. Ele sela por completo. Eu até abro assim, ó, para que esse pinguinho fique lá por dentro. Assim, ele sela, arremata o fio e não deixa o fio também desfiar. Então, ele fica bem, ele não desfia com facilidade, mas só para garantir esse arremate. Porque depois, na lavagem, ele não solta de jeito nenhum, ele fica super preso e sela as pontinhas do fio. Venho e corto, posso cortar bem rente, porque agora eu já selei esse fio e ele está bem arrematado. E agora, é só cortar e aplicar a cola-pano nas pontinhas do barroco e já temos o nosso suplá finalizado. Olha como ele fica bonito com esse acabamento bem diferente. Bem, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também deixar o seu comentário para que eu possa saber a sua opinião sobre essa aula. E até a próxima. Tchau, tchau!